Investir em imóveis é a cara do cidadão brasileiro e não é de hoje que as pessoas acreditam que investir em imóveis, comprar imóveis e colocar para alugar é uma das melhores opções de investimento. Mas será que isso é verdade mesmo? Hoje, com o advento da internet, a informação ficou muito mais fácil de ser acessada, assim como bolsa de valores e alguns outros tipos de investimento. E a dúvida que resta é: será que compensa mais investir em um fundo imobiliário ou de fato comprar uma casa e colocar para alugar? Bom, essa é uma das respostas que a gente vai ter nesse vídeo até o final. Eu sou o Birk e estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema financeiro. O mercado financeiro de investimentos trouxe diversas soluções para o pequeno investidor e os fundos imobiliários, ele visa trazer um acesso muito mais fácil a quem quer investir em imóveis, porque você não precisa comprar um imóvel para investir, só precisa comprar uma cota. E muitas vezes essa cota tem um valor muito menor do que o imóvel. E além disso, ao mesmo tempo, esses fundos imobiliários tentam trazer uma gestão mais profissional, trazendo uma rentabilidade maior para o investidor do fundo imobiliário. Nesse vídeo você vai entender o que é um fundo imobiliário, quais são os prós e os contras de investir em um fundo imobiliário, comparando ele com comprar uma casa e colocar para alugar. E além disso, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou fazer um comparativo de rentabilidade para que você entenda de uma vez por todas o que compensa mais: comprar um fundo imobiliário ou então comprar uma casa e colocar ela para alugar. O fundo de investimento imobiliário nada mais é do que uma grande quantidade de pessoas que querem investir em imóvel, mas que não sabem como investir ou que não têm dinheiro suficiente para comprar um imóvel de uma só vez. Então, o que esse fundo faz? Ele pega dinheiro de várias pessoas, reúne no fundo e aí sim, esse fundo vai e busca algum tipo de imóvel para comprar. A única diferença é que se você tentar comprar uma casa, provavelmente você vai ter dinheiro para comprar uma casa só, ou então um apartamento só. Já o fundo imobiliário, ele reúne muito dinheiro, então ao invés de ele comprar um apartamento, ele já compra logo o prédio inteiro, um shopping inteiro, um galpão logístico inteiro. Então o volume é muito maior, tanto de dinheiro quanto de imóveis, né? Então a diversificação ali dentro é muito maior do que você comprando apenas um imóvel. Quando o investidor passa o dinheiro para esse fundo de investimento, ele recebe cotas. Cada cota corresponde a uma porcentagem do fundo. Então vamos supor que existe um fundo que tem 10 cotas, né? As pessoas que investem dinheiro compram uma cota desse fundo e aí vamos supor que esse fundo recebeu R$10 de rendimento. O que vai acontecer é que cada pessoa que tem uma cota vai receber R$1 proporcional àquela cota que ela tem. Então, basicamente, quando você investe em um fundo, você compra cotas e essas cotas vão te dar o direito de receber aluguéis que o fundo de investimento recebe dos seus imóveis. Então é sempre proporcional à quantidade de cotas que você tem. Quanto mais cotas você tem, mais rendimentos você tem. Menos cotas, consequentemente, você vai ter um menor rendimento. Existem duas classes de tipos de fundos imobiliários, o fundo de tijolo e os fundos de papéis. Dentro dessas duas classes, existem subclasses que são gigantescas, existem diversos tipos de fundo. Mas o que você precisa entender é que os fundos de tijolos, eles investem em imóveis de fato. Então eles vão lá e compram um shopping, eles compram um galpão logístico, eles compram um prédio, enfim, eles compram alguma coisa que tenha tijolo. Já o fundo de papel, ele não investe em si em imóveis, mas ele compra títulos de renda fixa que investem em imóveis. Por exemplo, CRIs, LHs, LCIs, então são títulos de renda fixa que investem no mercado imobiliário. E aí o rendimento que vem para esse fundo é justamente os juros que é recebido dessas operações. Bom, e quais são os prós e os contras em investir em um fundo imobiliário? Quando você compra um fundo imobiliário, você tem uma liquidez muito grande. Liquidez é você conseguir fazer aquele dinheiro que você investiu voltar para você o mais rápido possível. Então, ao comprar um fundo imobiliário, como ele é negociado em bolsa de valores, a qualquer momento você pode vender ele para alguém, porque sempre vai ter alguém interessado em comprar aquele fundo seu. Agora, ao comprar uma casa, para você conseguir vender ela, a liquidez é muito menor. Você precisa ir numa imobiliária, pedir para essa imobiliária avaliar o seu imóvel e aí colocar a venda até esperar alguém. Então, a liquidez do fundo imobiliário é um ponto muito positivo. A diversificação de um fundo imobiliário também é muito maior. Então, o que eu quero dizer com diversificação? Imagina o seguinte, quando você vai comprar uma casa, você tem dinheiro para comprar uma casa. Se aquela casa tiver algum problema, ou então se você não alugar aquela casa, o que vai acontecer é que ela não vai estar rentável para você. Então todo investimento que você fez, ferrou, não vai ter rendimento nenhum. Agora um fundo imobiliário, como ele investe em vários imóveis, ele vai comprar
diversos imóveis e o que pode acontecer é, de fato, um imóvel ou outro não estar rentabilizando. Mas como tem vários, o risco é muito menor, porque a diversificação é maior, né? Então as chances de você não receber nada de aluguel acaba sendo muito menor do que você comprar apenas uma casa. Então, a diversificação também é um ponto positivo para os fundos imobiliários. Porém, no fundo imobiliário você precisa fazer um acompanhamento do investimento, você precisa entender o que está acontecendo. Como não é você que está investindo, né? Você tem um gestor profissional que cuida ali do fundo, você precisa entender o que esse gestor está fazendo, qual a estratégia que ele está tomando, no que ele está investindo. Então, por causa disso, você precisa gastar um pouquinho mais o seu tempo analisando o que está acontecendo no fundo imobiliário, para você saber também o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Isso é muito importante. Então, esse é um ponto de atenção ao investir em fundo imobiliário. Por isso ele é um pouquinho mais complexo do que você ir lá e comprar uma casa. Entretanto, o ponto positivo disso é que você tem um gestor profissional, o cara só faz aquilo, ele estudou para aquilo, só trabalha com aquilo. Então ele tem uma capacidade muito maior de encontrar oportunidades de investimento em imóveis do que você que está tentando fazer uma renda extra. Muitas vezes as pessoas que compram imóvel não tem como uma fonte primária de renda comprar e vender imóvel. Às vezes é só uma tentativa de investimento que a pessoa está fazendo, né? Uma tentativa de renda extra. Já o gestor não, ele trabalha para isso, ele recebe para isso, então ele tem, em teoria, né, ele tem uma capacidade muito maior de encontrar boas oportunidades. Então a gestão também é um ponto positivo para os fundos imobiliários. Uma coisa muito bacana dos fundos imobiliários é que eles não são tributados pelo imposto de renda. Então toda aquela renda que cai na sua conta, todo o rendimento que o fundo imobiliário vai te dar, o aluguel mensal, é isento. Então você não tem que pagar imposto de renda. Já se você comprar uma casa e colocar ela para alugar, infelizmente você tem que pagar imposto de renda. Então você também tem uma isenção tributária, algo que pode ser muito interessante para que você tenha um retorno maior aplicando em fundos imobiliários. Entretanto, caso você tenha ganho de capital, ou seja, vamos supor que você compra uma cota de fundo imobiliário por R$100 e vende por 120, você ganhou R$20, né? Esse ganho de capital é tributado pelo imposto de renda numa alíquota de 15%. Então, todo ganho de capital que você tiver vai ser tributado pelo valor de 15%. Uma coisa muito bacana dos FIIs, gente, quando eu falar FIIs, é Fundo de Investimento Imobiliário, tá? É só a abreviação. Os FIIs, eles te permitem saber exatamente quando que as pessoas estão pagando por aquele fundo. Isso porque, como ele é negociado em bolsa de valores, você consegue acompanhar o valor da cota. Já no imóvel não, igual eu falei para vocês teriam que fazer uma pesquisa de mercado, fazer a avaliação da casa, colocar a casa para vender, aí vocês receberiam um lance na casa, né? E aí sim vender e saber o valor que ela está valendo. Já com os FIIs não, só você entrar na sua corretora, procurar o nome do FII e na hora você vai conseguir saber quanto que as pessoas estão dispostas a pagar naquela cota que você tem. Bom, então beleza, a gente já sabe o que é um fundo imobiliário, a gente já sabe quais são os prós e os contras, agora a gente precisa entender como é que funciona a rentabilidade, como que eu ganho dinheiro com esse negócio, né? Basicamente existem duas formas de a gente ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Primeiro é comprando a cota e vendendo ela por um preço mais caro, que é aquele ganho de capital que eu falei para vocês. Mas o mais utilizado, né, o FII, é mais utilizado para você receber rendimentos mensais. As pessoas querem receber aluguel. Então, a principal forma de você rentabilizar esse investimento é você recebendo aluguel todos os meses. Então, os FIIs eles pagam aluguéis mensais. Então, duas formas. A primeira é ganho de capital e a segunda é ganho com rendimento mensal na sua conta. A mesma coisa a gente pode considerar para uma casa. Bom, a gente pode comprar uma casa por 100 mil, por exemplo, e vender por 150 mil. A gente está tendo um ganho de capital. E ao mesmo tempo a gente pode pegar essa casa e colocar para alugar e a gente vai ter ganho com aluguéis. Então, são investimentos muito parecidos, o que difere é a forma como é feito, né? Mas nesse vídeo a gente vai focar justamente nos aluguéis, porque é isso que a gente quer comparar. O que compensa mais? Investir em uma casa, comprar uma casa e colocar para alugar, ou então comprar uma cota de fundo imobiliário e colocar para alugar. Exatamente isso que a gente quer saber, por isso que a gente vai focar nisso nesse vídeo. De acordo com o índice FIPE-ZAP de locação residencial do mês de março de 2021, a rentabilidade de comprar uma casa e colocar para alugar, seja casa ou seja apartamento, é na casa de 0,39% ao mês. Então, basicamente, uma pessoa que compra um imóvel e coloca para alugar tem, em média, 0,39% de rentabilidade. Porém, isso aqui é uma média das 25 capitais de cada estado do Brasil, tá? Existem cidades que têm uma rentabilidade muito maior e existem cidades que têm uma rentabilidade muito menor. Uma cidade que tem uma rentabilidade muito maior, por exemplo, é a cidade de São Paulo, que por ano chega a 7,5% de rentabilidade para quem compra um imóvel e coloca para alugar. Já no caso da cidade de Fortaleza, por exemplo,
a rentabilidade fica pífios 3,8%. Então, uma rentabilidade muito baixa. Então, essa rentabilidade que eu falei para vocês de 0,39% é uma média, né? Foca na média para que a gente possa ter um ponto aqui de partida para a gente escolher os nossos FIIs. Bom, então sabendo a média de rentabilidade que uma pessoa teria caso ela comprasse uma casa e colocasse para alugar, agora a gente precisa encontrar fundos de investimentos imobiliários que paguem mais do que essa média. E, gente, é um serviço muito fácil, tá? Porque uma rentabilidade de 0,39% ao mês é uma rentabilidade muito baixa. Então, mesmo aqueles FIIs que são mais conceituados, que estão no mercado há mais anos, né, que têm um volume muito grande, que são considerados mais seguros, mesmo esses caras conseguem pagar uma rentabilidade muito maior do que 0,39% ao mês. Então, dando nome aos bois, né, o fundo XPLG11, que é um fundo de investimento imobiliário, de tijolo, logístico, pagou aos seus cotistas 6,9% nos últimos 12 meses. O que isso representa é uma rentabilidade de mais ou menos 0,57% ao mês. Então, gente, vocês podem perceber que é uma rentabilidade muito maior do que você comprar uma casa e colocar para alugar. Já o fundo de papel Canip11, mais conhecido como Kinea, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, pagou aos seus cotistas nos últimos 12 meses algo em torno de 12,29%. Né? Se a gente dividir isso, a gente vai perceber que o Kinea pagou cerca de 1% de rentabilidade ao mês para os seus cotistas, o que é algo muito, mas muito maior, quase o triplo da rentabilidade de 0,39% ao mês. E trazendo números aqui para vocês, isso significa dizer que uma pessoa que tem 400 mil reais, comprou uma casa e colocou ela para alugar, ganharia algo em torno de R$ 1.560 por mês. Enquanto uma pessoa que tivesse investido os mesmos 400 mil reais no XPLG11, que foi o primeiro fundo que a gente falou, teria um retorno mensal de R$ 2.280. Então, uma diferença absurda, de 1.560 para 2.280. Agora, no caso de uma pessoa que investiu no Kinea, os mesmos 400 mil reais, teria um rendimento mensal de R$ 4.000. Gente, uma diferença absurda de 1.560 para R$ 4.000. Então, você pode ver que a pessoa que busca um pouco de conhecimento já consegue perceber que compensa muito mais investir em fundos imobiliários do que comprar uma casa e colocar para alugar. Mas a diferença fica ainda mais gritante quando a gente olha para o longo prazo. Imagina uma pessoa que tivesse investido os 400 mil reais no fundo XPLG11 e tivesse deixado o investimento feito por 10 anos. E todo aquele rendimento que caísse na conta, vamos supor que ela tivesse reinvestido, então comprado mais cotas. O que aconteceria é que o resultado final dessa pessoa seria de R$ 791.177,64. Bom, agora a gente precisa saber se esse é um resultado bom, e para a gente fazer isso, a gente vai comparar com o rendimento caso uma pessoa tivesse investido em uma casa e tivesse recebido todos os aluguéis, só que ao invés dela reinvestir esses aluguéis, não tem como ela com o aluguel só comprar outras cotas, comprar outras casas, né? Então, ao invés dela fazer isso, ela vai colocar esse dinheiro na poupança e a gente vai dizer que a poupança vai dar uma rentabilidade de 0,3%. Mas aqui eu estou sendo muito bonzinho, tá, gente? Porque 0,3% em uma poupança, hoje, é muito difícil, é quase impossível, tá? Hoje, nos dias atuais, a gente está tendo uma rentabilidade de 0,2% na poupança, tá? Mas, para não dizer que eu estou pegando no pé aí das casas, a gente vai colocar uma rentabilidade um pouquinho maior para ver o que acontece. Então, uma pessoa que tivesse investido em uma casa, comprado a casa, colocado para alugar por 10 anos, tivesse pegado todos aqueles rendimentos que a casa deu e colocado na poupança com uma rentabilidade de 0,3%, teria chegado a um resultado final de R$ 624.929,72. Então, uma diferença absurda, vou até olhar aqui, de R$ 166.247,92. Só que isso a gente está olhando só para um período de 10 anos e a gente não pegou o fundo que mais rende. Como vocês perceberam, eu peguei o fundo XPLG11, né? Se a gente fizesse essa comparação com o Kinea, por exemplo, o rendimento seria muito maior, essa diferença ia ficar gritante. Só que estou mostrando para vocês que não é difícil, né? Mesmo com fundos muito seguros e muito grandes, é possível conseguir uma rentabilidade muito maior do que investir em uma casa. Mas pode ter alguém no vídeo até agora dizendo o seguinte: ah, mas comprar uma casa é muito caro, com certeza investir em fundos imobiliários deve ser tão caro quanto. Mas se engana, viu, gente? Comprar uma cota de fundo imobiliário é muito barato. Em teoria, com cerca de R$ 200, você já consegue acessar quase todos os fundos imobiliários disponíveis
para negociação em bolsa de valores. E existem fundos como o MXRF11 que tem uma cota num valor muito baixinho, que é muito acessível para qualquer tipo de investidor. No caso do MXRF11, uma cota está sendo negociada a cerca de R$10. Então com R$10 você já consegue ter acesso a uma cota de fundo imobiliário, você já consegue ter rendimento. Mas se engana também quem acha que o rendimento vai ser menor só porque a cota tem um valor mais baixo. Não tem nada a ver, não tem relação uma coisa com a outra, tá? Para vocês terem noção, o fundo MXRF11 pagou para seus cotistas nos últimos 12 meses uma rentabilidade de 8,7%. Se a gente dividir, vai dar algo em torno de 0,32% ao mês. Então, com certeza, é muito acessível investir em fundos imobiliários e é até mais acessível, com certeza é mais acessível do que comprar uma casa, né? Porque para comprar uma casa o cara tem que guardar dinheiro por muito tempo, tem que ter rios de dinheiro para desembolsar tudo numa casa só. E o cara não vai ter diversificação, ele talvez não faça a melhor escolha porque ele não é um gestor profissional daquilo, né? Então, com certeza, investir em um fundo imobiliário é sim uma ótima opção. Mas a pergunta que fica é, como comprar um fundo imobiliário? E, gente, isso é muito fácil. Basicamente, você tem que abrir uma conta em uma corretora, procurar o nome do fundo que você quer comprar e pronto, tendo dinheiro você vai conseguir comprar numa boa. Só que é o seguinte, como tudo na vida, você precisa analisar aquilo que você está comprando, né? É óbvio que quando você vai comprar uma casa, por exemplo, você quer entrar dentro da casa, você quer ver se não tem vazamento, você quer ver o estado da casa, você quer ver a conservação dela, você quer ver a localização, se a vizinhança é boa, né? No caso do fundo imobiliário, você vai tentar analisar da mesma forma. Existem diversas ferramentas para você analisar isso, tá? Eu não posso fazer recomendação de compra para vocês e também não me sinto confortável em fazer isso, porque eu acredito que cada pessoa tem que ir atrás do seu conhecimento para fazer as melhores escolhas possíveis. Mas para quem não tem saco em correr atrás de conhecimento ou não tem tempo mesmo, existem casas de análise especializadas em fazer esse tipo de análise de ativo para você, né? Então eles vão analisar o fundo imobiliário, eles vão fazer uma recomendação com base nos critérios deles. E existe uma casa muito conceituada no mercado, é a maior casa de análise de investimentos, que se chama Suno Research. É uma casa que eu acompanho muito e que eu fico tranquilo em poder recomendar para vocês. Então, quem quiser conhecer essa casa, aqui na descrição vai ter o link para vocês entrar e dar uma olhadinha lá. Tem uma área exclusiva para fundos imobiliários, né? E quem cuida dessa área é o professor Baroni, um cara muito conceituado no mercado de investimento em imóveis. Então eu me sinto muito tranquilo em passar essa recomendação para vocês, beleza? E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Você conhece alguém que tem algum imóvel, que está colocando para alugar, ou então que está pensando em comprar algum imóvel para alugar? Bom, eu acho que esse vídeo vai ajudar muito a esclarecer algumas dúvidas dessas pessoas, então envia para elas, porque provavelmente ela vai conseguir ganhar um rendimento muito maior caso ela faça escolhas por fundos imobiliários. Mas é aquilo que eu falei para vocês, antes de comprar qualquer coisa, precisamos analisar. Então envia para essa pessoa para que ela coloque na balança e veja qual que é a melhor opção. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aproveita, deixa seu like aqui, já se inscreve e envia mesmo esse vídeo para alguém. Compartilha, ajuda a gente a crescer, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.